Boa tarde. Hoje nós vamos começar a nossa aula. Essa semana a gente continua com o mesmo tema, tá? O sexto ano, então, a gente está vendo aí as terras, né? O tema seria a terra entre rios, né? Os povos da Mesopotâmia. Nós vamos falar, eu vou explicar hoje para vocês as atividades que nós vamos fazer. Eu mandei uma atividade hoje para vocês, onde vocês vão ter que responder algumas questões, de 1 até 8, tá? Expliquei aqui. Só que antes de responder, eu quero que vocês, primeiramente, façam uma leitura das páginas do livro que eu indiquei, tá? Essas páginas do livro da 75 até a página 77 é o conteúdo para você conseguir responder, tá? Se você sentir necessidade, o correto seria mesmo ler o capítulo inteiro, né? Que seria o capítulo 6 aí, tá bom? Bom, assista o vídeo da professora, aí só depois que você vai copiar e responder, tá? As questões. Vou explicar para vocês. Questão 1. A questão 1 tá pedindo para você apresentar duas características, gente. Duas características da sociedade mesopotâmia, tá? E também mostrar o significado da palavra. Como que eu vou fazer isso? Se você reparar lá na página 70, 71, é o início do capítulo. Explica toda essa questão, mostra um mapa, o mapa é muito legal, onde mostra a localização da Mesopotâmia e quais os rios dois rios que ficam em volta da região da Mesopotâmia. Na verdade, os povos tiveram interesse de ir para a região próxima aos rios, porque a vida próxima aos rios ela é muito mais fácil naquela época. Você tinha água, você tinha os frutos, você tinha o peixe, você tinha pesca. Então, as civilizações elas davam preferência para fixarem suas residências próximas aos rios, né? E foi aí que surgiu uma das primeiras civilizações da humanidade, né? Nessa região da Mesopotâmia, tá? Então, você vai lá colocar para mim e vai explicar certinho qual que seria, como que eu responderia, quais são as características da Mesopotâmia, né? Como que eu poderia responder, tá? Como que a gente poderia dizer, por exemplo, primeira característica dessa sociedade é que ela era fluvial, porque estava muito próxima aos rios, então todo o comércio, todo o funcionamento era baseado nas águas, nos rios, né? Então, quando a gente chama, como uma sociedade se baseia próxima aos rios, depende, né, do rio, a gente fala que é uma sociedade totalmente fluvial. Outra característica dos mesopotâmios é que eles eram politeístas. O que é politeísta? Seria quando a gente acredita em vários deuses, tá? Então, eles não tinham só um deus, não acreditava em um apenas, né? Como nós, cristãos. Não, eles acreditavam em vários deuses, tá? Então, seria aí a questão 1. A questão 2, responda a frase. Por que a Mesopotâmia era um bom local para a prática comercial? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, se era uma sociedade onde se desenvolveu aí a prática comercial, a gente tem que agradecer, né? Ou melhor, eles tinham que agradecer aos rios. Por que tinha uma prática comercial boa? Porque estavam próximos ao rio. E o rio que traz esse ponto positivo, né? Através dos rios, eles percorriam os rios por estarem próximos e ali foi desenvolvendo o comércio, né? Então, eles passavam de barcos pelos rios, iam passando por vários vilarejos, cidades, e ali se desenvolvia uma troca comercial, compra, venda de mercadorias. Então, o rio ele favorece o comércio, tá? Ele tem esse ponto positivo aí. É isso que você vai explicar, então, aí na questão 2, tá? Era localizado próximo aos rios, que seria, você pode até comentar quais rios, Tigres, né, e o Eufrates, tá? Os dois rios. Questão 3. A religião foi importante para a organização política da Mesopotâmia? Sim, a religião é uma característica até que a gente comentou aí
na primeira, né? Foi importante porque, sim, você vai responder, porque o chefe religioso, ele também, vamos dizer assim, ele também era considerado como um chefe administrativo. Então, vamos dizer que se confundia política com religião, tá? A gente tinha uma fusão aí entre a política, o chefe administrativo, aquele que era o chefe maior, que tinha uma autoridade máxima nessa sociedade, e ao mesmo tempo ele também era o chefe religioso, tá? Então geralmente era uma pessoa só, né, com essas duas características, chefe militar e chefe religioso, tá? Questão 4. Sabendo que a Mesopotâmia foi o local onde começaram a ser registrados os primeiros códigos de lei e que deu a origem ao direito romano, muito utilizado até hoje, né? Bom, apresente o que significou o Código de Hammurabi para a civilização da Mesopotâmia. Gente, nós sabemos que foi através do Código do Hammurabi que se colocou uma certa lei e automaticamente regras de organização dentro da sociedade. Então, o Código de Hammurabi ele foi criado pelos primeiros povos, as primeiras civilizações que surgiram, né? E se usa até hoje. A lei, ela se baseia no Código de Hammurabi, então ele ainda é usado como referência, né? Hoje ainda no século XXI, alguns países, como o Brasil. Então a gente tem aí, a gente poderia colocar na resposta que o Código de Hammurabi foi uma série de leis, né? Tinha várias leis que tinham como tentativa, era uma forma de controlar os delitos, os crimes, né? Era uma forma de controlar os delitos que aconteciam, os crimes que aconteciam na Mesopotâmia, tá? Então era uma forma foi criado com a tentativa de colocar regras e diminuir os crimes. E, além de tudo, esse código ele tinha a ideia de punir as pessoas, né? A pena, né? Punição vem de pena. Os criminosos, agressores. Era assim, da mesma forma que você cometia um crime, você era punido. Se você roubava algum objeto, algum dinheiro, você era punido com a mão, cortavam a sua mão, porque você roubou com a mão. Se alguém machucasse, por exemplo, seu olho, sua cabeça, você ia ser penalizado com o mesmo crime, tá? Então essa era uma forma que eles achavam correta de ser justo, o que hoje não poderia acontecer, né? Hoje a gente não tem penas violentas com torturas, até porque é proibido, né? Bom, e a questão 5, quais os 2 rios mais importantes que formam os limites da Mesopotâmia? Tá? Fácil. Quais os rios que a gente acabou de comentar? O Tigre e o Eufrates, né? Então, você vai colocar o nome dos 2 rios e essa resposta você confirma também lá na página 70, tá? Que mostra o mapa. E a questão 6 é um teste. Surgido na antiga Mesopotâmia, ele é considerado o mais antigo código de leis escritas da humanidade. Eu acabei de falar. Qual que é o código? Foi um dos primeiros códigos criados pelas primeiras civilizações. Não vou dar resposta, mas tá fácil, né? Questão 7 também é um teste. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não faz muito sólida, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é passível de morte. Se o crime dele, ele matou alguém, a pena é ele também morrer, né? Ele ser morto. Então era assim que se fazia, né? A lei no Código de Hammurabi. Bom, se ao desmoronar ele mata o filho do proprietário, mata-se o filho deste arquiteto. Vocês estão percebendo? Se eu mato o filho de alguém, meu filho vai ser morto. Essa é a pena. Esse preceito legal anterior pertencia a que código? Então, tem a letra A, B, C e D. Você vai ver qual dessas alternativas tem o código que dizia esse preceito, né? 8. Um império teocrático baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses para grandes obras e profundamente dependentes das águas de um grande rio. Essa frase se refere aos quais povos que dependiam, né, da sua agricultura, economia, para sobreviver das águas de um rio. Quem são esses povos? Né? Você vai ver aí, letra A, B, C, D ou E. Bom,
Terminou a atividade, tira foto, manda para a professora, mas sempre façam as atividades primeiro lendo o livro e assistindo meu vídeo, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Aqui embaixo eu coloquei um texto de apoio para quem quiser dar uma lida também. Ajuda, tá? Então você tem a opção de ler o texto aqui ou o texto pelo livro, para quem tem o livro, tá bom? Quem não tiver o livro pode pesquisar na internet, pode pesquisar esse texto que eu tô passando para vocês, tá bom? Boa aula, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, gente!